gostei muito desse negócio de finanças, que a gente é especialista às vezes em gastronomia, né? Não é gastronomia não, né? É gastronomia, né? Quem que é especialista em gastronomia além de mim aí? Né? Então esse curso de finanças é uma bênção aí, hein? Gente, eu tô muito feliz de estar aqui, porque, olha aí, ó. Então, parabéns pela iniciativa, pastor, e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. E eu vou lhe dizer mais uma vez, eu já lhe disse isso antes, sou um pastor tecnológico desse, a igreja cheia, só pode ter certeza, pastor, isso aqui vai encher tanto que só não vai ter mais onde botar gente. O senhor já tem que procurar um lugar. Quem recebe essa palavra? Então vamos ajudar o nosso pastor aí, porque é importante, tá, gente? Antes de começar, deixa eu tomar minha água aqui. Eu já me emocionei muito porque eu converso muito com o pastor Romildo. A gente troca mensagem na rede social, no Instagram, um marca o outro. E eu me identifiquei com ele por causa da nossa história. A nossa história é muito parecida, né? E eu não combinei nada com ele sobre a palavra de hoje. Eu não combinei nada, não falei nada. Eu falei, pastor, quando ele me convidou para vir de novo aqui, eu falei, eu vou levar uma palavra. E Deus colocou uma palavra no meu coração. E nós vamos falar sobre perdão hoje. E não tem momento mais oportuno de falar sobre perdão do que a Santa Ceia. Porque a ceia fala de Jesus, a ceia fala de nos lembrar não da morte de Jesus, mas nos faz lembrar que Jesus ceiou antes de ser crucificado e faz nos lembrar que ele deixou e falou para nós que ele vai voltar. Entendeu? Ele vai voltar. E é isso que nos lembra a ceia, a volta de Jesus. Celebrar esse momento, porque é certo, a certeza que Jesus vai voltar para buscar quem é justo, quem realmente entregou seu coração para ele. E não tem como falar de perdão sem falar de amor, sem falar da cruz. E o tema de hoje é o perdão. Mas eu queria que você olhasse para a pessoa que está do seu lado e olhasse bem para o seu irmão e dissesse para ele, você precisa perdoar alguém? Você precisa perdoar alguém? Gente, feche os olhos um instante. Pensa naquela pessoa que você ama. Aquela pessoa que você verdadeiramente ama, mas por um motivo ou outro, por um motivo às vezes pífio, um motivo fútil, um motivo sem muita importância, você não fala mais com ela. Às vezes é um familiar, às vezes é um amigo, às vezes é o seu filho, às vezes é o seu pai, sua mãe, o seu cônjuge. Pensa nessa pessoa. Pensa que carregar essa mágoa, esse rancor dentro de você está te consumindo. E Jesus nos ensinou a perdoar. Deus foi misericordioso conosco porque Deus era um Deus de justiça. O Velho Testamento fala. Nós vamos falar sobre isso. E Deus deu o seu Filho como propiciação, como sacrifício para perdoar os nossos pecados. Você imagina a dor de dar um filho para que nós fôssemos perdoados. E às vezes a gente não consegue perdoar uma briguinha. Não consegue perdoar uma coisa simples. Vive a vida inteira rancoroso, magoado, infeliz, porque não consegue perdoar. E aí não entende por que não consegue romper, por que não consegue prosperar. E eu não falo de dinheiro, eu falo de felicidade. Não consegue ficar em paz, porque não consegue perdoar. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos nos perdoar. A minha história, a história do pastor Romildo é muito parecida. Muito parecida. Foram 30 anos, pastor. 30 anos de julgo pesado. E Deus, como um passe de mágica, assim como na vida dele fez um passe de mágica, fez assim, ó. Sai que agora você é meu filho. Sai que agora você é meu. Nós vamos falar sobre isso, mas para chegar até lá, nós vamos construir uma história. E você tem os slides lá? Mas antes de começar, eu queria me apresentar. Você pode botar o... Ali, ó. Essa é a minha família, gente.
Se vocês quiserem me seguir no Instagram, ali, ó, Alexandre CPS Oficial, só apontar o QR Code ali. Me segue, me marca, eu gosto muito de repostar, eu posto tudo. Então essa é a minha família. Meu filho, João Arthur, tem 21 anos. Meu filho, um menino de Deus, um menino que prega o Evangelho com 21 anos. Sai nos lugares, pega os amigos dele, sai de São Leopoldo, de Canoas, do Rio Grande do Sul, onde a gente é. Entra dentro do ônibus, vai para São Paulo. A última cruzada deles foram 82 almas salvas para Jesus. Minhas duas filhas, a Alice e a Sofia. Minha esposa maravilhosa, a Dani. E esse sou eu, aquele rapaz ali. Nem sempre foi assim. Eu já tive 47 quilos. Hoje eu tenho 80. Em 2018 eu estava com 47 quilos, pastor. 3 filhos, empresário, palestrante, escritor e ministro do Evangelho. Eu recebi de Deus a ordem de não vai ficar nessa cadeira sentado recebendo a bênção. Abre a tua boca e fala. Aleluia. E é isso que a gente tem que fazer, gente. A gente tem que fazer isso. Então, essa é a minha família. E nós vamos hoje falar sobre o poder transformador do perdão e do amor. Porque o perdão e o amor é o tema central do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo fala sobre perdão e amor. Tudo gira em torno do perdão e do amor. Pode colocar o primeiro slide. Então, eu queria antes de mais nada ler uma passagem que eu separei aqui enquanto eu estava dentro do Uber. Enquanto eu estava dentro do Uber, eu separei essa passagem aqui. É um salmo. Eu não falei do livro, depois eu falo do livro para vocês. Esse é o salmo, ele está lá no Salmo 103, versículo 8 ao 12. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com que os temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões, os nossos pecados. Pastor Márcio fala que nós temos uma dívida impagável com Deus. O perdão que recebemos de Deus é ilimitado, é incondicional, é completo, é fundamentado em sua paixão, sua compaixão. Custou o que ele tinha de mais caro, que era o seu filho. Então, para que nós pudéssemos e fomos perdoados, Deus deu o filho dele em sacrifício. E esse sacrifício foi doloroso, gente. Foi doloroso, e nós vamos falar aqui sobre isso. O perdão não é apenas uma dádiva de Deus, mas é um mandamento. É um mandamento que devemos viver diariamente. Jesus nos ensina que o perdão é a chave para a reconciliação, tanto com Deus quanto com o próximo. E o próximo são as pessoas que a gente convive, são os nossos irmãos. São pessoas que você se desentendeu por algum motivo. São pessoas que até te fizeram mal. Se você verdadeiramente não consegue perdoar essas pessoas, é como se você não amasse, você não respeitasse, não tivesse o temor, não honrasse o sacrifício que Jesus sofreu na cruz. Então nós precisamos perdoar. Nós precisamos perdoar. Sabe que antes de entender o perdão, a gente precisa compreender o sofrimento de Jesus. O nosso tema hoje, nós vamos falar sobre Pedro. Sobre quando Pedro negou Cristo 3 vezes. Mesmo assim, Jesus perdoou ele. Mesmo assim, Jesus perdoou ele. Mas antes disso, a gente vai falar de Jesus, da crucificação. Já era previsto lá nos profetas. Isaías já previu. Lá em Isaías 53, capítulo 5, está escrito: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas feridas ou pisaduras nós fomos curados. Amém, gente? Posso ouvir um amém? Amém. Então, embora não seja a palavra, eu vou falar um pouquinho sobre a última ceia de Jesus. Na última ceia, Jesus foi para o jardim Getsêmani orar. A gente sabe que ele sabia o que estava por vir. Foi lá que ele foi orar, foi lá que ele teve as revelações. Em seguida, Judas chegou com os guardas, né? Entregou ele, traiu ele com um beijo. Todo mundo conhece essa história. E ele foi preso. E os guardas levaram ele. Ele foi levado para ser julgado, maltratado, ridicularizado, espancado, acusado injustamente por alguns líderes religiosos. Jesus foi açoitado, gente, com um chicote. O nome desse chicote é flagro. Se vocês pesquisarem na internet, o flagro não é um chicote comum. Não é um chicote qualquer. Ele é um chicote de couro que tem pontas metálicas, ossos, metais e os ganchos na ponta, que ao bater na carne de Jesus, ela dilacerava músculos, ossos. Ele ficou completamente desfigurado o seu corpo, completamente machucado. Aquilo era uma dor insuportável. Olha o que Jesus sofreu. Além disso, ele foi açoitado, foi zombado. Os guardas se ajoelhavam e diziam para ele: "Se salve, rei dos judeus, você não é rei?" Ele foi cuspido. Além disso, colocaram aquela cruz na cabeça dele, aquela coroa na cabeça dele de espinhos, cravaram aquela coroa cheia de espinhos na cabeça dele, para humilhar ele. Não só pela dor, mas pela humilhação que ele passou. Ele foi obrigado a carregar aquela cruz durante horas. Cruz pesada. Alguns estudos falam que só tinha a parte de cima da cruz. Pesava em torno de 40, 50 quilos aquilo. E ele todo machucado. Todo ensanguentado. Com dor. Chegando lá, ele foi pregado. Pregado vivo, com os pregos nas mãos, nos pés. Foi crucificado, colocado numa posição que poucos de nós aguentam ficar minutos. Isso não foi suficiente, ainda deram vinagre para ele beber, para judiar mais de Jesus. Vocês imaginam o tamanho do sofrimento desse homem? E Deus de justiça, os antepassados no Velho Testamento, os pecados eram castigados com a morte. O salário do pecado é a morte. E Deus castigou muitos. No Antigo Testamento tem muitos exemplos de castigos. Sodoma, Gomorra, por causa do pecado, idolatria, imoralidade sexual. Aqueles que se rebelaram contra Moisés, a terra engoliu eles. Teve um cara que morreu porque desobedeceu às leis de Deus, por carregar lenha no sábado. Quem sabe dessa história? Então, o nosso Deus era um Deus de justiça, ele não tolerava o pecado. Agora você imagina Deus vendo o filho dele naquela situação. Jesus, por mais que ele estava sofrendo daquele jeito, por mais que ele estivesse sofrendo, ele ainda foi capaz de falar a seguinte frase. E essa frase é a frase que nos salvou. É por essa frase que nós estamos aqui hoje. Porque Deus tornou Jesus a justiça de Deus, a justiça dele através da morte de Jesus. Jesus proferiu aquela frase em Lucas 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Presta atenção, gente, mesmo diante daquele sofrimento, Jesus teve a capacidade de nos perdoar, de perdoar todo aquele povo pecador. Tudo que fizeram contra ele, toda aquela maldade, toda a injustiça, toda a dor. Ele pediu para o Pai: Pai, perdoa eles, Pai. Eles não sabem o que fazem.
E a gente às vezes não tem a capacidade de perdoar um irmão por uma besteira que nos consome a nossa vida. Tem gente que passa a vida inteira remoendo alguma coisa que fizeram contra você. E Jesus, nessa situação, pediu para que Deus perdoasse nossos pecados. Você já perdoou alguém essa semana? Pense em alguém que você precisa perdoar. Para você poder se libertar, você poder viver em paz. O amor, gente, que Jesus pregou o evangelho todo em 3 anos de vida dele, de evangelho. O amor que ele nos deixou é diretamente ligado ao perdão. A gente precisa perdoar. E essa é a primeira chave que eu quero deixar hoje nessa noite. Guardem algumas chaves para a nossa vida. E essa é a primeira chave que eu quero deixar para vocês. O perdão não é opcional. O perdão não é uma escolha. Jesus nos deixou claro isso quando morreu. Perdão não é opcional, gente. Não é uma escolha. Nós não podemos escolher. Está escrito lá em Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não vai perdoar suas ofensas. A gente quer tanto ser perdoado e não é capaz de perdoar. É um mandamento perdoar. Está escrito na palavra. A gente precisa perdoar, gente. Nós precisamos perdoar. Posso ouvir um amém aí, gente? Isso é só a introdução, tá, pastor? Não estamos pregando ainda. O que nós vamos pregar mesmo está lá em Lucas 22, 54, 62, que é a história de Pedro. Né? É a história de Pedro. Nesse ponto da história, antes da crucificação, enquanto ele estava sendo preso, né, Pedro, que era um dos discípulos que mais amava Jesus, segundo a Bíblia, né, segundo as Escrituras, o que mais amava Jesus foi o primeiro que correu. Foi o primeiro que correu. Perguntou para ele, não, 3 vezes. Né? Por quê, gente? Por medo. Medo de morrer. Medo de ser preso. A gente está sujeito a erros, gente. Nós estamos sujeitos a errar. O ser humano não é perfeito, nós erramos. Nós cometemos injustiça. Nós pecamos. A diferença é que nós nos arrependemos genuinamente. O que Jesus deixou para nós gera em nós um arrependimento genuíno. Todos nós somos pecadores. Não tem nenhum santo aqui. E eu estou dentro disso. O pastor está dentro disso, está todo mundo dentro disso. Santo é só Jesus, gente. Eu costumo dizer que se eu tiver a pontinha do dedo do pé de santidade de Jesus, eu já estou feliz, já. Glória a Deus por isso, gente. Então, vamos ler essa história. Por medo de ser preso, né, fez com que Pedro agisse dessa forma. Então, lá em Lucas, no versículo 54, do capítulo 22, então, prenderam-no, levaram para a casa do sumo sacerdote, prenderam Jesus, né? Pedro o seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: esse homem estava com ele. A tensão e o nervosismo de Pedro começam a crescer nessa hora. Ele ficou nervoso. Mas ele negou. Lá no versículo 57 ele negou. Ele disse assim: mulher, eu não conheço. Aqui a gente tem a primeira negação de Pedro. Mulher, eu não o conheço. Mais para frente, versículo 58, pouco depois um homem ouviu e disse: você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Segunda vez, né? Pedro está claramente assustado aí para negar Jesus. E continua, versículo 59. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente esse homem estava com ele, pois ele é galileu.
Aí Pedro tremeu, né? Aí tremeu, ele tremeu todo. Aí Pedro tremeu. Aí Pedro respondeu lá no versículo 60, homem, eu não sei do que você está falando. Quando ele ainda falava, negando, pela terceira vez, quando o galo cantou, assim como estava escrito lá em Lucas 23, 22, 34, que o galo ia cantar 3 vezes. Quando o galo cantou, nesse momento, como Jesus tinha dito, versículo 61, o Senhor voltou-se os olhos diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor que ele tinha dito, antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Aqui a gente tem um momento talvez dos mais emocionantes dessa passagem, porque Jesus não olhou para ele com raiva, Jesus não olhou para ele com reprovação, Jesus olhou para ele com amor. Jesus olhou para ele com amor. E mais para frente nós vamos ver como Jesus perdoou ele. Porque Pedro ficou desolado. A Bíblia fala lá no versículo 62, versículo 62, e saindo dali, chorou amargamente. Vocês imaginam, gente, uma pessoa que amava Jesus como Pedro amava, como está escrito nas Escrituras, e depois acontecer tudo o que aconteceu com Jesus, a crucificação. Judas não suportou. Judas não suportou. Você imagina o sentimento desse homem. Quantas vezes a gente já falhou na nossa vida? Quantas vezes a gente falha na nossa vida, gente? E a gente é orgulhoso, não pede perdão. Prefere passar a vida inteira no orgulho. Por que a gente é orgulhoso, pastor? Por que a gente tem orgulho? O que traz de benefício para a nossa vida o orgulho? A humildade de Jesus, a humildade é um dos sentimentos mais nobres do ser humano. A humildade para reconhecer que você não é nada, que você não é ninguém, que você precisa ajudar as pessoas. Eu não sou ninguém, gente, não era para mim estar aqui. Não era para mim estar vivo. Não era nem para mim estar no céu, era para mim estar em outro lugar. Naquele lugar que você sabe. De tanto que eu pequei na minha vida. Mas Jesus é tão misericordioso que Ele nos liberta, Ele nos resgata. Porque Ele tem um propósito maior para isso. E quando a gente entende isso, a gente passa a entender o perdão como forma de amar. O perdão é a maior forma de você amar o seu irmão. Perdão é uma forma de você amar o seu irmão. Então tem uma relação direta, pode passar. O primeiro tema central aqui, que eu quero falar com vocês, é sobre o amor e o perdão. Né? Há uma relação direta entre esses dois sentimentos. O Evangelho de Jesus se destaca com essa mensagem central. Lá em Efésios, na carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 1, versículo 7, está escrito: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Isso significa que Deus, na sua infinita graça, decidiu nos amar e nos perdoar. Então a gente tem que fazer o mesmo. A gente precisa fazer o mesmo. E nós vamos entender mais para frente por que nós precisamos perdoar. Amém, gente? Amém. Aqui a segunda chave que eu quero deixar para vocês é o amor verdadeiro é expresso através do perdão. Então anotem isso, guardem isso. O amor verdadeiro é expresso através do perdão. Pedro, depois de negar Cristo, ele experimentou esse amor verdadeiro. Mais para frente nós vamos falar sobre isso. Como que a gente tem lidado com isso na nossa vida? Né? O segundo ponto de hoje... Deixa eu tomar uma aguinha aqui, gente, que estou com a boca seca. Pode passar. O segundo ponto que eu quero falar hoje é sobre o Espírito Santo. É sobre o Espírito Consolador. É o Espírito Santo que nos ensina a perdoar. É o Espírito Santo que faz com que a gente aprenda a perdoar. Se você não carrega o Espírito Santo dentro de você, se você verdadeiramente não encontrou Jesus ainda, se você não
Se você não aceitou isso dentro do seu coração, você não vai conseguir perdoar. O Espírito Santo Consolador é que ensina você a perdoar. Aquele que Jesus deixou para nós lá, quando Ele subiu aos céus. Aquele Espírito que os apóstolos receberam lá no dia de Pentecostes. É isso que a gente carrega. É isso que eu carrego. E é isso que eu quero que vocês carreguem. Tem gente que vem para a igreja que ainda não teve o verdadeiro encontro com o Senhor. Que ainda não se encontrou. Mas aqui é o melhor lugar para você estar, para você encontrar. Esteja aqui na igreja sempre em comunhão com os irmãos. Se você ainda não encontrou, se você ainda não recebeu o que Deus deixou, o que Jesus deixou para nós, está perto, em nome de Jesus. Amém? Então, após a ressurreição de Jesus, ele prometeu algo precioso, o Espírito Santo Consolador. O Espírito Santo é o fruto do amor de Deus por nós. Ele foi enviado para habitar os nossos corações. Lá em João 14, 26 está escrito: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Amém, Senhor Jesus? A gente sabe que os frutos do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Está lá em Gálatas 5, 22, 23. E, sobretudo, a primeira palavra que aparece ali é o amor. É o amor, gente. Paulo nos fala desses frutos. E esse primeiro fruto é o amor. Então, gente, essa é outra chave que a gente tem que pegar aqui, ó. Nós devemos perdoar, não por obrigação. Não porque é certo perdoar. Nós devemos perdoar porque o amor de Deus nos transforma. É por isso que nós temos que perdoar. Se você verdadeiramente é transformado por Jesus, pelo amor, pelo perdão que Deus te perdoou, você não tem dificuldade nenhuma em perdoar. Então isso é como se fosse uma medida na sua vida. Uma medida na sua vida. A capacidade que você tem de perdoar é a capacidade que você tem de amar e é o tanto que Deus está agindo dentro da sua vida. Quando você perdoa sem fazer força, isso é um sinal claro do que você carrega. Isso é um sinal claro do que você carrega. Quando a gente perdoa sem fazer força. É difícil? É difícil. É muito difícil. Nós passamos por processos, eu e minha esposa, que para mim perdoar foi difícil. Muito difícil. Mas se a gente não perdoa, a gente não se liberta verdadeiramente. Eu passei por processos onde eu não me perdoava. Meu pai não me viu, pastor, a obra que Deus fez na minha vida. Meu pai não viu. Meu pai lutou 30 anos comigo. E não viu. E para mim perdoar, eu me perdoar disso, foi muito difícil. Confesso que às vezes é até hoje. E às vezes eu acho que é isso que nos trava. É isso que nos trava. O perdão nos trava. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, essa chave, não perdoem por obrigação ou porque é certo. Perdoem porque você sente verdadeiramente. E quando você chegar nesse nível, você pode ter certeza. Você encontrou Jesus verdadeiramente dentro do seu coração. Amém, gente? Amém. Bora lá. Terceiro ponto. Pode passar o slide. Olha essa imagem. Essa imagem é forte. Sem o perdão, nós não conseguimos avançar. Sem perdoar, você não consegue avançar. Tem muita gente que não consegue romper na vida, não consegue avançar. Não estou falando de finanças, tá, gente? Estou falando em tudo na vida. Não consegue ser feliz, porque não consegue perdoar. Tem gente que não rompe na vida porque não consegue perdoar. Muitas vezes nós carregamos mágoas, rancores do passado, e isso nos aprisiona. Isso nos torna escravos. E nós já fomos libertos. Jesus já pagou o preço na cruz para nos perdoar. O perdão nos liberta dessas correntes.
E essa é mais uma chave. O perdão liberta você da amargura, do rancor, da raiva, do ódio, do ressentimento. Sentimentos que adoecem você. A falta de perdão nos adoece. Quantas vezes a gente guarda mágoa na nossa família? Tem pessoas aqui que eu tenho certeza que hoje estão lembrando agora, nesse momento, de pessoas que tem que perdoar. Está lembrando agora, e é bom você lembrar. É bom você lembrar, porque eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje. E você vai perdoar essa pessoa. E se você precisa pedir perdão para alguém, é hoje. Se liberte disso. Você tem que se libertar para você poder avançar. Eu costumo contar, e eu já contei essa história aqui uma vez, eu não sei quantos estavam aqui. A falta de perdoar, ela adoece você. É como você carregar um peso nas suas costas que não é seu. Na Grécia antiga, na Roma antiga, tinha um castigo. Isso não está na Bíblia, isso não está em livros de história, isso está num livro de um autor que eu não me lembro o nome agora, que ele escreveu sobre esse castigo. Esse castigo era tão severo, e vocês vão fazer uma analogia com a falta de perdão. Pensem nisso, enquanto eu falo, enquanto eu conto essa história. Esse castigo era tão severo que consistia em pessoas que cometeram pecados, que cometeram crimes, em amarrar um homem morto nas costas desse homem vivo. Atar ele, amarrar mesmo esse homem morto. E esse era o início de um castigo. Levar esse peso nas costas era difícil carregar. E com o tempo esse homem, ele era obrigado a andar com esse homem morto nas costas. E com o tempo esse cara começava a feder. E dizem que o cheiro de uma pessoa morta é insuportável. Nós não somos nada mesmo, gente. Às vezes a gente sente cheiro de cachorro morto na rua e dá vontade de passar mal, né? Diz que o cheiro do homem morto é centenas de vezes pior. De tanto que a nossa carne, pastor, a nossa carne. E imagina, esse homem começava, com o tempo ele começava a apodrecer, a explodir. Era terrível carregar aquilo nas costas. Os vermes começavam a comer a carne desse homem morto e começava a passar da carne do homem morto para a carne do vivo. Você imagina a dor que não era isso. E o cara tinha que suportar aquilo nas costas. E por vezes ele adoecia, infeccionava e morria. Por carregar algo nas costas que não era dele. Algo morto, algo que já passou, que já morreu. Às vezes você está carregando nas suas costas, pega essa. Às vezes você está carregando nas suas costas algo que já morreu, que não te pertence mais. A falta de perdoar é carregar nas costas um peso que vai te matar, que vai te adoecer. Nós precisamos perdoar, se libertar dessa prisão. Nós precisamos perdoar. Não carregue esse peso nas suas costas. Isso vai te adoecer. Isso vai te prejudicar. Isso não vai deixar você avançar. Você vai viver rancoroso. Você vai viver com raiva, ressentido. Tem gente que vive a vida inteira ressentido. A vida toda. Por uma bobagem, às vezes. Por orgulho. Jesus nos ensinou a ser humildes, não orgulhosos. Amém, gente? Então, o que está impedindo a gente de avançar? A gente precisa perdoar. A gente precisa deixar para trás essa raiva, esse rancor e experimentar verdadeiramente a liberdade que o Espírito Santo nos dá. É só o Espírito Santo que pode nos dar essa liberdade. Então pense nisso. Pense nisso. Hoje, quando você chegar em casa, ou mesmo quando você sair daqui, pense numa pessoa que você precisa conversar, que você precisa liberar o perdão, que você precisa perdoar verdadeiramente. Às vezes o que a pessoa mais quer é que você perdoe ela. Você sabia disso? Que tem gente na sua família que você não conversa,
Tem pessoas, amigos, que você não fala, que o que ela mais quer é ouvir de você: eu te perdoo. Tem gente que precisa disso, gente. Isso é verdadeiramente amar as pessoas. Você perdoar uma pessoa, você está fazendo o que Jesus fez. O que Jesus nos ensinou. Você está trazendo à vida, às vezes, uma pessoa que está amargurada, porque ela sabe que precisa do seu perdão. Ela sabe que ela errou. E às vezes ela quer que você perdoe ela e você não perdoa, porque você é orgulhoso. Porque você não tem coragem, porque você quer. Não, eu não vou perdoar. Isso não te traz nada de benefício. Perdoa, gente. Não perde mais tempo. Não perde tempo. A vida é isso aqui, ó. Tem gente que perdoa lá no leito de morte. Perdeu um tempo precioso que não volta mais. E você, às vezes, por não perdoar, você está travando a vida de pessoas. Não é só a sua, não. Tem pessoas amarguradas pela falta do seu perdão. Pessoas que amam você. Que gostam de você. Pensa nisso. Pensa nisso. Jesus nos disse, e esse é o segundo maior mandamento, está lá em João 13, capítulo 34, amem-se uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, está lá em João. Não adianta a gente frequentar a igreja, fazer oração, pedir perdão para Deus, se no nosso coração a gente carrega amargura. Não adianta nada. Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. A gente vive pedindo perdão. A gente vive pedindo perdão para Deus. Senhor, eu pequei. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Você não é capaz de perdoar. Como é que você quer que Deus te perdoe verdadeiramente por uns pecados que nós somos pecadores, nós cometemos erros? Como você quer que Deus te perdoe se você não é capaz de perdoar? João 4,20 nos lembra: se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Eu amo a Deus, mas odeio meu irmão. Você não ama a Deus? Como é que você vai amar a Deus se você não ama o seu irmão? Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Se você vê e não perdoa, como é que você vai amar a Deus que você não vê? Essa é outra chave. Esse versículo é outra chave. O amor de Deus está diretamente ligado à nossa capacidade de amar e perdoar as pessoas do nosso redor. O amor de Deus está diretamente ligado à capacidade que nós temos de amar e de perdoar as pessoas ao nosso redor. É uma razão direta. Quanto mais você perdoa, mais você ama. Quanto mais você perdoa, mais Deus te ama. Isso é direto. É diretamente proporcional. Quem estudou matemática aí sabe o que eu estou falando. Não é inversamente. Inversamente é quanto menos você ama, mais Ele te perdoa. Não, é diretamente proporcional. Uma razão direta. Mais perdão, mais amor. Menos perdão, menos amor. Sabe que Jesus, quando ele perdoou Pedro, não é que ele testou Pedro, mas ele também fez 3 perguntas para Pedro. Ele fez 3 perguntas. Porque, na verdade, além de perdoar Pedro, ele queria que Pedro se reconciliasse com ele. Ele queria preparar Pedro pelo que Pedro tinha pela frente, pelo evangelho, pela missão dele. Quando Jesus perdoa Pedro e faz 3 perguntas para ele, cada uma das perguntas liberta Pedro. Então o perdão, ele liberta pessoas. Está escrito lá na Bíblia, João 25, 15 e 17. Quando terminaram de comer,
Isso Jesus já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado e estavam fazendo a comunhão antes de Jesus subir aos céus. Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. E ele continuou. Disse Jesus: então cuida dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João. Simão Pedro, né? Simão Pedro. Você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado. Pô, 3 vezes me perguntando, né? O que será que ele pensou? 3 vezes, na terceira vez ele ficou magoado. Com Jesus lhe perguntar, ele disse assim: você me ama? E ele disse assim: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Então disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Ele estava dando uma ordem direta para Pedro, para que Pedro exercesse o ministério dele. Então Jesus perguntou 3 vezes para Pedro, porque a cada resposta de Pedro não apenas perdoava, mas ele reafirmava a missão de Pedro, confiando ele a responsabilidade de cuidar do seu rebanho. Então essa é outra chave que a gente vai tirar aqui. O amor verdadeiro está ligado à restauração. Jesus não apenas perdoou Pedro, mas restaurou ele e capacitou ele para cumprir o chamado dele. Então, quando eu disse que às vezes você não está perdoando alguém, você está impedindo alguém de realizar o seu propósito, alguém de realizar o seu chamado, alguém de avançar. Que muitas pessoas sentem. Muitas pessoas sentem. Eu me puni muito porque eu não sei se o meu pai, durante muito tempo eu pensei dessa forma, se o meu pai me perdoaria por tudo que eu fiz. Meu pai era um homem bom, gente. Meu pai era um homem maravilhoso, um homem honesto, um homem íntegro. Eu já fui muito rico. Eu sempre fui criado com tudo. Mas meu pai nunca me viu bem, porque eu era aquele jovem levado, sabe, pastor? Eu era aquele menino que com 16 anos de idade eu ia de carro para a escola. Eu não andava a pé, eu não andava de ônibus. Eu estudava nas melhores escolas. E eu judiava do meu pai, porque eu aprontava demais. Noites em claro. Eu sempre trabalhei, sempre estudei, mas era festa. Eu saía sexta-feira de casa e voltava só. Na segunda, e o meu pai preocupado. Então eu fico imaginando tantas coisas que eu fiz para o meu pai e para minha mãe. Será que eu me punia porque eu não tive a oportunidade de pedir perdão para o meu pai? E eu não sabia se o meu pai tinha me perdoado. Então isso me consumiu durante muito tempo. Isso me consumiu durante muito tempo. Deixa eu voltar aqui, depois eu falo sobre isso. Quando Jesus nos chama para amar e perdoar, Ele não está pedindo só que a gente diga palavras ao vento, mas Ele quer que a gente se envolva diretamente nesse processo de cura e restauração de vidas. É para isso que nós somos resgatados, para ajudar as pessoas. Então, se você acha que não perdoar é uma espécie de querer que o outro morra, sabe? É você ficar rancoroso, com raiva, você tomar, é muito conhecida essa frase, né? Você tomar o veneno querendo que o outro morra. Isso não é amar as pessoas. Se você pensa dessa forma, se você pensa que vai fazer mal para alguém, que não perdoar vai fazer mal para alguém, você verdadeiramente não se converteu. A gente precisa perdoar. A gente precisa perdoar. E aqui o quinto e último ponto. Perdoe-se. Quando a gente não consegue se perdoar, quando nós não conseguimos nos perdoar, a gente carrega esse peso, essa culpa que impede o nosso crescimento espiritual, impede nosso crescimento, afeta a nossa paz. Essa falta de perdão, ela nos distancia de Deus, ela atrapalha os nossos relacionamentos, ela faz nos sentir indignos do amor e da graça de Deus.
Então, quando a gente não se perdoa, você se acha indigno, você não se acha merecedor. Você não se acha merecedor de nada. Baixa estima. A gente precisa se perdoar. Nós precisamos nos perdoar, gente. Além de tudo, do perdão restaurador às vidas, aos nossos irmãos, amar as pessoas, nós precisamos nos perdoar. E durante muito tempo eu não me perdoei. Porque tudo que eu vivi, eu me culpava depois da morte do meu pai. Meu pai morreu em 2020. Minha família toda morreu em 2020, só sobrou minha mãe para a Covid. Eu vou contar um pouquinho da minha história, brevemente, para que vocês entendam o que o rancor, a falta de perdão, o que não se perdoar pode, às vezes, levar uma pessoa a fazer. Por culpa. Culpa, pastor. Culpa, Val. Culpa. Se sentir culpado. Hoje Jesus, ele pergunta pra gente se a gente ama ele de verdade. Sabe que como eu estava contando, eu sempre tive tudo, eu e meu irmão. Meu irmão tinha 43 anos, meu irmão também morreu em 2020. Nós sempre fomos criados com tudo que vocês podem imaginar, que uma família, digamos assim, bem financeiramente. Meu pai era diretor de umas maiores empreiteiras de construção e montagem do país, né? Então nós vivíamos uma condição boa. Estudávamos nas melhores escolas. Eu falo inglês, eu fiz vários cursos, eu me formei na faculdade. Fiz MBA, enfim, eu sempre trabalhei, mas eu era aquele menino do mundo, né? E eu sempre culpei meu pai, eu sempre contei a minha história, me vitimizando, porque eu culpava ele por ele ter me dado demais. Mas as decisões que eu tomei na minha vida, ninguém me obrigou, fui eu que tomei. Eu que tomei as decisões erradas na minha vida. E muitas vezes eu dizia que era culpa do meu pai, eu não perdoava ele por isso. Mas a gente aprende que não é assim com a maturidade. E eu tomei muitas decisões erradas na minha vida. Ninguém me obrigou a beber, ninguém me obrigou a usar droga, ninguém me obrigou a um monte de coisa. Eu passei 30 anos da minha vida no mundo mesmo. Eu trabalhava de dia para beber de noite, para sair de noite, para passar final de semana na praia. Eu tinha tantos amigos, que eles eram meus amigos pelo que eu tinha, não pelo que eu era. Então a minha vida foi uma série de frustrações. Uma série de frustrações, principalmente em relacionamentos. Principalmente em relacionamentos. E pessoas que se aproximavam da gente só por dinheiro mesmo, né? Que quer passar o final de semana na casa da praia. Então eu tive muitos relacionamentos, amorosos inclusive, que me deram frutos. Meu filho maravilhoso é fruto do relacionamento que eu tive. Quando ele nasceu, a mãe dele me abandonou, porque ela também não aguentava. Um homem que vivia... Eu chegava no final de semana, gente, eu era igual uma azeitona, sabe, em conserva? Você põe no vinagre, assim, era eu. Eu enchia a cara no final de semana, passava embebido na conserva, era eu. Então ninguém aguenta isso. E comigo não foi diferente. Assim como tem pessoas no mundo que vivem essa vida, é uma vida de pecado, eu era assim. Durante 30 anos da minha vida. Eu fui esse cara. E Jesus perdoou os meus pecados. Jesus perdoou os meus pecados. E foi tão severo porque, na verdade, eu não me perdoava. Eu desenvolvi a depressão de uma forma tão avassaladora. Eu tomava tantos remédios. Eu emagreci, eu fiquei com 47 quilos. Isso foi em 2018, depois de muitos anos de depressão. 5, 6, 7, 8, não me lembro muito bem. Eu só queria morrer, eu não queria viver. Eu não conseguia viver com aquela culpa, com aquele fracasso. Eu, um homem fracassado. Eu não me perdoava pelas coisas erradas que eu fiz. Eu tinha uma espécie de sentimento de culpa por ter feito meu pai sofrer e minha mãe sofrer. Meu irmão sofreu. Eu não me perdoava. A falta do perdão na minha vida foi algo muito sério. E eu entrei em depressão por isso. Eu fiquei tão frustrado. Eu não queria comer, eu não queria dormir. A minha depressão era tão severa, eu tomava tantos remédios que vocês não podem imaginar. Eu tomava um remedinho chamado Zolpidem. Eu digo que é o Satanás na caixinha, é o tal do Zolpidem. Eu tomava aquele negócio, eu saía de casa, eu andava em lugares que vocês não podem imaginar.
parada de ônibus rodoviária, embaixo de viaduto. Eu acordava em outros lugares, outras cidades, ficava 3, 4 dias, não lembrava de nada, todo machucado, acordava no hospital. Acordei até na delegacia já, pastor. Até dentro do Chilindró, acordei já uma vez. E eu só queria morrer, eu não queria viver mais. Aquilo não me cabia dentro de mim, eu não conseguia conviver com aquilo. Com aquela amargura, com aquela depressão, com aquela culpa dentro do meu coração. 2018 meu pai quebrou, nós perdemos tudo. Eu, um homem velho, já tinha perdido casamento, já tinha perdido emprego, meus filhos já não estavam mais perto de mim. Eu não queria viver mais. 2020 foi a pá de cal na minha vida, meu pai morreu de Covid, meu irmão de 43 anos, médico, morreu de Covid. Ficou só eu e minha mãe. Aí sim que eu não me perdoava mesmo. Aí sim que eu queria morrer de verdade. Aí eu queria acabar com a minha vida, mas eu não tinha coragem. E um dia eu saí de casa e não voltei mais, pastor. Vivi embaixo de viaduto. Esses lugares que vocês veem as pessoas sujas, era eu. As pessoas olham para mim hoje e não acreditam. Eu tenho fotos, mas eu não mostro essas fotos. Porque não dá para reconhecer. Pessoas olham para mim hoje e dizem, eu não acredito. Você não tem sinais de que você foi drogado, que você foi bêbado, que você morou na rua, que você viveu embaixo de viaduto, que você viveu dormindo em barraquinha, que você viveu dormindo em colchão. Elas não conseguem acreditar. E em 2020 eu tentei tirar a minha vida. Porque eu não aguentava mais viver daquela forma. Eu não aguentava mais o ressentimento, a amargura, o rancor, a culpa, a depressão, a ansiedade. Eu fiquei 7 dias em coma no hospital. Eu fiquei 30 dias em surto psicótico, porque eu queria morrer. Eu tentei tirar minha própria vida. Minha filha, minha mãe me encontraram, e eu via minha filha dizendo, não morre, paizinho, não morre, paizinho, minha filha. Ela tinha 7 anos na época. O que vai ser da minha vida sem você? Ela dizia. E eu só queria morrer. Eu fiquei 30 dias internado. Eu saí daquele hospital em surto. O diagnóstico era surto psicótico. Eu via coisas, eu falava com coisas, eu via gente saindo da televisão. Eu afogava os ursinhos da minha filha no vaso sanitário, que era bandido. Gente, era coisa de outro mundo, era surto psicótico. Por excesso de medicação, drogas, álcool, remédios, por tentar tirar minha própria vida. E foi uma mulher lá em casa. Eu nunca me esqueço, quando eu saí do hospital, eu fui para casa, a casa da minha mãe, eu já estava morando com ela e com meu pai, quando meu pai morreu, porque eu não tinha condições de morar sozinho. Um homem já com 40 e poucos anos na cara, eu não tinha condições de morar sozinho. E foi aquela mulher lá em casa e ela disse que queria falou com a minha mãe, né, Dona Cida. Eu era muito conhecido em São Leopoldo, imagina, eu morei 30 anos na mesma cidade. Aquele playboy que andava de carro, aquele menino bonito, digamos assim, né, que andava de carro, né, era o Alexandre, então eu era muito conhecido lá. E aquela mulher foi lá em casa e disse para minha mãe, ela disse assim para minha mãe, Dona Cida, o Alexandre não vai voltar. Eu quero falar de Jesus para ele. A minha mãe é católica. A minha mãe deixou ela entrar e ela foi falar comigo. Foi conversar comigo, começou a falar de Jesus para mim. Eu falei, eu não quero saber de Jesus. Jesus já te perdoou, Jesus entregou a vida, né? Falava de Jesus para mim, falava de Jesus para mim. E eu não quero saber de Jesus. Jesus vai trazer o meu pai de volta. Jesus vai trazer o meu irmão de volta. Jesus vai trazer a minha família de volta que eu tinha perdido. Vai me curar, vai me dar o meu trabalho, vai me devolver a felicidade. Eu não quero saber de Jesus. E todo dia aquela mulher ia lá falar de Jesus para mim. Aí ela mudou a estratégia, ela começou a falar do pai dela, né? Não, mas meu pai vai te ajudar, meu pai vai te ajudar, meu pai... Gente, quando ela chegava meio-dia lá, todo dia de meio-dia ela ia. Ela chegava lá em casa, eu me trancava no quarto, eu fechava a porta. Ela botava a boca no vãozinho da porta, assim, ficava falando de Jesus no vãozinho da porta. Eu ia abrir a porta e falava, para! E foi mais de 40 dias. Até que um dia eu falei para ela, eu não aguento mais você. Eu quero te apresentar o meu pai vai te ajudar. Eu dizia, mas teu pai vai me ajudar como? Teu pai é psiquiatra. Eu já fui muito psiquiatra, aqui meus remédios, aqui. Eu dizia para ela. E ela me incomodou tanto, eu falei, se eu for lá com você, teu pai, você para de ir lá em casa, você para de me incomodar. Ela disse, eu paro.
Mas você tem que ir lá conhecer meu pai quer te ver. E eu aceitei. Falei, tá bom, vou. Daí ela disse para mim assim, só que tem que ser no domingo. E eu, bobo, nem catei, né? Mas por que tem que ser no domingo? Não, porque meu pai trabalha durante a semana, tem que ser no domingo. Mas pode ser o dia que você quiser. E ela passou lá em casa no domingo de tarde. E vamos lá conhecer meu pai. Foi. Daqui a pouco parou. Lagoinha Novo Hamburgo. Pastor Vlad, você conhece, né? Pastor Vladimir Fraga, da Lagoinha Novo Hamburgo, meu discipulador, meu pastor, que eu amo ele. Ela parou naquela igreja e falou, o que você está fazendo aqui na igreja? Eu não quero entrar na igreja, eu nunca entrei numa igreja evangélica. Não quero, só meu pai está lá dentro. Quer falar com você. Meu pai está lá dentro. Eu disse, mas eu não quero entrar na igreja. Aí ela incomodou, eu falei, tá bom, vamos. Entrei lá na igreja. Quando eu entrei lá, gente, um homem encostou as duas mãos em mim, assim, ó, no meu peito. O nome dele é Vanderlei Varnava. Meu amigo. Meu irmão amado. E ele disse para mim assim, Alexandre, que bom que você veio. Eu nunca tinha visto ele na vida. Nem aquela mulher. Eu falei para ele, como é que você sabe meu nome? E eu todo lado. Ele disse, não importa. Não importa como eu sei. Deus falou para mim que você viria hoje. E ele mandou te dar um recado. Essa frase eu nunca vou esquecer. Disse assim, ele mandou te dizer que hoje Jesus vai salvar a sua vida. E eu entrei naquela igreja, ele me pegou pela mão, me levou lá na frente do altar. E quando ele falou aquilo para mim, entrou por aqui e saiu por aqui, né? Porque... E eu entrei lá, começou a tocar as músicas, né? Eu chamava de música. Começou a tocar os louvores e eu não senti nada. Confesso para vocês que eu não senti absolutamente nada. Eu estava me sentindo um peixe fora d'água ali, né? Eu estava me sentindo num lugar estranho, vendo aquela gente toda com as mãos para cima, uns pulando, uns chorando, uns se abraçando e eu lá. Daqui um pouco, gente, eu comecei a sentir algo diferente. E a partir daquele momento que eu comecei a sentir algo diferente, eu não lembro de mais nada. Eu não lembro de nada. As pessoas disseram que eu derreti no chão de tanto chorar. Que eu chorei, que eu levantei, que eu abracei as pessoas, que eu aceitei Jesus, eu abracei o pastor. Eu só me lembro quando eu saí daquele lugar. Eu me lembro que eu olhei para aquela mulher e eu disse, me leva para casa, porque eu preciso dormir. E eu estava sentindo algo diferente em mim, e eu cheguei em casa, olhei para minha mãe, a mãe, toma o teu remédio, eu falei, não quero remédio, só quero dormir. Gente, eu dormi daquela noite até o outro dia de noite. E quando eu acordei, gente, eu não tinha mais nada. Eu não tinha nada, eu não tinha ansiedade, eu não tinha desejo de beber, pastor, eu não tinha desejo de tomar remédio, eu não tinha mais ansiedade, sabe, eu achei tão estranho aquilo que eu liguei para aquela mulher, eu falei, que mágica vocês fizeram em mim. Fiquei apavorado, nervoso, com medo, ela ligou para o pastor falou, vem aqui, eu fui lá, o pastor me pegou e disse, Deus fez uma obra na sua vida, Alexandre, você tem que vir 21 dias na igreja, 21 cultos. Que 21, 31, 41, 51, eu fiquei 4 anos enfiado dentro da igreja, pastor. 4 anos, passei em todos os ministérios que vocês podem imaginar. Mas eu ainda não tinha perdoado. Eu ainda não tinha me perdoado. E eu fiquei 4 anos dentro da igreja, aprendendo tudo que Jesus podia me ensinar de bom. Eu me livrei dessa questão do perdão recentemente. Eu estive em muitos lugares, eu estive na Flórida, eu estive pregando o evangelho nas ruas, em escolas, em centros de recuperação de drogados. Eu falo drogados porque é a verdade, de pessoas que usam drogas, que precisam de libertação. Eu estive em escolas, em muitos lugares, levando o testemunho e a mensagem de Cristo. Estive lá na igreja de Orlando, fui na Disney, tem um vídeo que eu não trouxe aqui, né? E eu sempre deixo para contar o mais legal no final. Aquela mulher que me levou para conhecer Jesus hoje é a minha esposa.
A minha esposa perseverou. Nós casamos em 2023, na verdade. Ela perseverou durante 40 dias, parece um número profético. 40 dias, 30 anos. Esse dia que falaram para mim, você já parou para pensar, Alexandre, que 30 anos? Jesus começou o ministério dele com 30 anos. Eu falei, não, para assim, eu estou longe. 40 dias, Jesus passou no deserto. Eu disse, não, então não. Mas é verdade, gente, ela perseverou. Mais de 40 dias. Eu chotava ela, pastor. Eu já pedi perdão para ela por isso, sabe? Mas eu enxotava ela, né, irmão? Eu dizia, vai embora, sai daqui, Satanás. Para de me atentar. Eu conheci Jesus em 2020, gente. Eu conheci Jesus em 2020. E Deus me devolveu tudo que eu perdi. Devolveu minha família, meu filho, minha filha. Me deixou aqui dentro, que eu carrego hoje, que é o Espírito Santo de Deus. Eu me lembro que quando, mesmo antes dessa questão de não perdoar, de estar, a minha maior culpa que eu carregava, a minha maior falta de perdão era comigo mesmo. Era com meu pai, porque o meu pai morreu. Meu irmão morreu sem eu ter a oportunidade de pedir perdão para ele. Mas eu me livrei disso. E por incrível que pareça, eu me livrei no método CIS, com Paulo Vieira. Porque a gente não entende às vezes, e essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês. Não é sobre o Alexandre, não é sobre o testemunho do Alexandre, não é sobre a história do Alexandre, não é sobre o pastor Romildo, não é sobre ninguém que está aqui, porque é tudo sobre Jesus, é sobre Ele. Porque nós somos só instrumentos. É tudo quando a gente aprende que tudo é para honrar e glorificar o nome do Senhor, que morreu para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. A gente entrega isso na mão dele. Não é sobre o que nós fizemos, sobre onde nós passamos, não é sobre vitória. Eu não sou vencedor, eu sou mais que vencedor porque eu tenho Cristo Jesus aqui dentro comigo. Porque eu não venci durante 30 anos na minha vida. Eu era um perdedor, 30 anos. Eu só perdia. Perdia. E quando a gente entende verdadeiramente o amor que Deus tem por nós, o que é carregar isso 24 horas do dia, a nossa vida muda. Glória a Deus. Então eu queria falar para vocês hoje, eu queria pedir para vocês hoje, eu oro a Deus, Pai, para que hoje vocês saiam daqui com vontade verdadeiramente de perdoar. Jesus nos convida hoje para amar as pessoas verdadeiramente, para perdoar. Perdoe. O perdão é necessário, o perdão restaura, o perdão cura. O perdão que Jesus nos deu, nos proporcionou quando Ele morreu, é algo que nós precisamos carregar. Se livre da amargura, se livre de todo rancor, se livre de todo ódio, se livre de toda raiva, de toda ira, de todo sentimento de vingança. Se livra disso nesse momento agora. Eu oro a Deus, Pai amado, em nome de Jesus. Eu oro para que os meus irmãos aqui entendam verdadeiramente e recebam a sabedoria divina sobre a questão de perdoar. A necessidade que nós temos de perdoar para podermos nos libertar, podermos avançar, podermos prosperar, podermos ser felizes, Pai. Que nós possamos entender nessa noite que a falta de perdão pode te levar a lugares da onde Deus te tirou. Se você saiu de um fundo, de um buraco, de um lugar de amargura, de decepção, por que não perdoar? Por que o orgulho? Pai amado, em nome de Jesus, eu peço aqui nesse momento que o Senhor quebre toda a barreira do orgulho, Pai. Que o Senhor quebre o orgulho das pessoas, Pai.
Que elas possam verdadeiramente sentir o seu amor, Pai. Que elas possam verdadeiramente ser felizes, Pai. Que elas possam abraçar as pessoas que hoje estão precisando do perdão. Estão precisando do perdão e elas sabem, Pai, quem precisa de perdão. Todo mundo sabe quem temos que perdoar. Pai amado, em nome de Jesus eu peço, eu oro aqui nesse momento, que o Senhor liberte as amarras, liberte os corações, que o Senhor quebrante os corações, que o Senhor possa colocar dentro desses corações algo novo, Pai. Esvazie o coração de sentimentos negativos, de amargor. Esvazie esse coração desse lixo espiritual, desse sentimento ruim, sentimento que nos afunda, sentimento que nos leva para o lodo, que nos leva para um lugar triste, um lugar depressivo. Nós possamos ser verdadeiramente felizes e perdoar. E hoje eu oro aqui, Pai, eu faço um apelo. Eu peço que você se coloque de pé, em nome de Jesus. Eu oro nesse momento, Pai. Você que veio hoje aqui em busca de algo. Você que hoje veio na esperança de poder encontrar um amor, poder encontrar uma paz, poder encontrar um refrigério, algo que vai transformar o seu dia, a sua semana, a sua vida. Se você veio em busca de perdão, se você já foi perdoado, mas se você veio em busca de perdão, de se libertar de alguma amargura, de algum ódio, de algum ressentimento, de algo que lhe trava, se você é orgulhoso, você não consegue reconhecer, feche seus olhos. Não se constranja. Deus tem algo mais para você. Deus quer derramar em você todo o amor que Ele nos demonstrou, todo o amor que Ele nos derramou quando Jesus foi levado, quando Jesus morreu, quando Jesus sofreu. Deus quer derramar toda a misericórdia, Deus quer derramar todo o perdão, toda a paz dentro do seu coração. Se você hoje precisa disso, sem constrangimento nenhum, eu quero orar por você. Eu e o pastor Romildo, nós vamos orar por você. Com os olhos fechados, levante a sua mão. Levante a sua mão e venha aqui à frente. Nós vamos orar por você. Nós queremos abençoar você. Nós queremos abençoar a sua vida. Nós queremos que Deus derrame sobre a sua vida bênçãos sem medidas. Nós queremos que Deus derrame em vocês o perdão. Nós queremos que Deus abra o seu coração para que o perdão entre na sua vida. Pai amado, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor agora, Pai, tire todo o constrangimento, toda a vergonha das pessoas que precisam verdadeiramente perdoar. Traga elas aqui à frente, Pai. Traga elas aqui à frente, Pai, em nome de Jesus. Traga elas aqui, Pai. Que elas possam verdadeiramente sentir o seu amor, Senhor Jesus. Eu oro nesse momento. Liberta as amarras, Pai. Liberta elas, Pai. Que elas possam chegar agora e perdoar verdadeiramente. Que elas possam ser perdoadas. Que elas possam sentir aquela paz que excede todo o nosso entendimento, Pai amado. Eu oro nesse momento, Pai, nesse instante. Pai amado, em nome de Jesus, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados. Liberta os corações aqui, Pai. Quebranta as almas, acalenta a alma, Pai. Que as pessoas aqui possam verdadeiramente chorar, mas chorar de arrependimento, porque estão demorando para tomar uma decisão e uma atitude, Pai. Dê coragem a elas, Pai. Quebre todo o espírito de orgulho, Pai. Quebre todo o orgulho agora, nesse momento, Pai. Eu peço em nome de Jesus, assim como o Senhor fez comigo num determinado momento, onde eu estava sem saída, Pai, onde eu tinha dificuldade para perdoar, pedir perdão. Libera o coração dessas pessoas, Pai, do sofrimento, da amargura, do rancor, da vingança, do sentimento de culpa, Pai amado. Pai amado, em nome de Jesus. Oh Senhor, oh Senhor Jesus. Senhor, dono da misericórdia, renove a cada dia a misericórdia sobre essas pessoas. Elas possam sentir verdadeiramente o que é ser amado, que elas possam verdadeiramente manifestar o fruto do Espírito Santo Consolador que nos foi deixado aqui, Senhor Jesus. Que nós estejamos preparados para nos encontrar, Jesus, para que nós possamos te encontrar livre de rancor, de ódio,
de ressentimento, Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus, Consolador, esteja presente nos corações. Que Ele invada os corações aqui, Pai. Que as pessoas possam perdoar o seu algoz, possam perdoar aquele que lhe feriu, aquele que está lhe implorando perdão, Senhor Jesus. Restaura famílias, Pai, restaura casamentos, restaura a briga de irmãos, Pai. Restaura a briga de sobrinhos, de tios, de pais, de cônjuges, Senhor. Restaura a briga em família, restaura a briga no trabalho, restaura brigas, restaura desavenças entre sócios, restaura desavenças entre as pessoas que têm a obrigação, às vezes, de conviver no determinado local e que não se suportam, Pai. Dá amor para elas, Pai. Dá amor para elas sem medida no coração delas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, Senhor Jesus. E só pra te dizer, minha esperança está em ti. Eu não tenho nada, mas nada além da promessa. Tua promessa. Eu oro nesse momento, Pai. Como é que é seu nome? Como é que é seu nome? Marcos. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro pela vida do meu irmão Marcos, Pai. E se hoje, Pai, o irmão Marcos veio aqui em busca de alguma coisa, Pai, que eu espero que ele tenha encontrado, Pai. Que o Senhor tenha aberto o coração do meu irmão Marcos, Pai. Que o Senhor tenha abençoe a vida dele, Pai. Coloque o perdão dentro do coração dele, Pai. Que ele possa perdoar, Pai. Perdoar. Que ele possa perdoar verdadeiramente. Que ele sinta dentro do coração dele toda a paz, Senhor. Toda a paz, Senhor, que ele veio buscar. Pai amado, em nome de Jesus, esse é o meu pedido, Pai amado. Ele é filho e ele precisa desse amor, assim como eu, Pai amado. Faz esse milagre, Pai. Tira isso do coração. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, Senhor Jesus. Soube, ele soube, Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, leva amor e paz dentro do coração da minha irmã. Como é que é seu nome? Como? Dona Ernita, Pai amado, Dona Ernita, Pai, Dona Ernita que veio aqui em busca de paz, Senhor Jesus. Libera agora o coração dela, Pai, derrama amor dentro desse coração, Pai. Derrama amor sem medida, Pai, derrama paz, derrama entendimento, Pai amado. Que ela possa sentir a paz do perdão, que ela possa perdoar, que ela possa ser perdoada. Que ela não tenha nenhum sofrimento, Pai. Que o Senhor provenha tudo que ela precisa na vida dela, Pai. Se ela vem em busca de cura, se ela vem em busca de restauração, se ela vem em busca de perdão, Pai, o Senhor vai conceder hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida. Oh, Senhor Jesus. Lobe, oberere, cantarabaçaê. Lobe, oberere, sube, anderere, cantarabaçaê. Oh, leobe, oberere, sube, anderere, cantarabaçaê. Lobe, oberere, sube, anderere, cantarabaçaê. Lobe, oberere, sube, anderere, cantarabaçaê. Oh, Senhor Jesus. Como é que é teu nome? Flávio. Flávio, Pai amado, em nome de Jesus, eu oro pela vida do meu irmão Flávio, Pai. Um jovem, Pai, um jovem cheio de vida, Pai. Pai amado, em nome de Jesus, entra teu amor dentro do coração dele, Pai, em nome de Jesus. Liberta ele, se ele veio aqui em busca de cura, em busca de perdão, em busca de restauração, Pai. Um menino jovem, Pai, ele tem a vida pela frente, Pai. Derrama sobre o coração dele todo o seu amor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, derrama dentro dele todo o seu amor. Em nome de Jesus, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu creio que você está sendo consultado. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Feche seus olhos mais uma vez. Está com um pouquinho. Oh, glória a Deus. Quando sabe, está entregando a Santa Ceia para você. Aleluia. Glória a Deus, forte. Obrigado. Obrigado. Senhor Jesus. Deus continue te abençoando. Obrigado, pastor. Obrigado pela oportunidade.
leva-me além. Exalta o nome dele. Todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Oh Senhor Jesus, oh meu Deus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde eu posso me achegar, somente pelo sangue. Que nos lava os pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mais que a neve, Adore. Abra sua boca e salve o soberano. O Deus Todo-Poderoso que nos purificou de toda condenação. O Deus que nos deixou livres, purificando, através do teu Filho. Aleluia. Domingo de Santa Ceia. Eu, mas o Alexandre, nós não combinamos nada. Não. O Espírito Santo, ele testifica tudo. Noite de Santa Ceia, o apóstolo Paulo, quando escreve as suas cartas aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, ele começa a descrever para aquele povo que já conhecia Jesus, e eles viviam uma vida, vamos dizer assim, hoje nós também, tanta mágoa, falta de perdão. E eu creio que naquele momento eles perguntam para o apóstolo Paulo como devia ceiar, o que eu tenho que fazer. Ele fala: filhos, eu vou escrever essa carta, consulte você mesmo, consulte você mesmo, para ver se você está preparado para ser
Muitas vezes nós só julgamos o próximo e esquecemos de nós. Esquecemos que o Senhor pagou um preço na cruz por todos nós, pelos nossos pecados. Mas nós olhamos para as pessoas e culpamos as pessoas, mas nós ficamos presos devido a nós não perdoar o próximo. Mas como o Alexandre disse, às vezes nós tomamos um veneno para achamos que fazer mal para o outro. E esse veneno faz mal para nós. Mas nessa noite, através dessa palavra, aquele que estava preso, ele foi liberto. Amém, Senhor Jesus. Aquele que estava no cativeiro, ele foi solto, porque as correntes caíram, as cadeias quebraram, e você declarou que você está livre. Amém, Senhor Jesus. E por isso o nosso Senhor Jesus, ele fala que todo aquele que crê, quem crê aqui no Senhor, dá um glória a Deus. Aquele que crê, ele sabe que Jesus morreu. Ele sabe que Jesus ressuscitou, ele sabe que Jesus vai voltar. E o apóstolo Paulo diz bem claro para aquele povo: então fazei memória de Cristo, porque Jesus Cristo, ele morreu, ele ressuscitou e ele vai voltar. E por isso que a igreja se reúne para tomar a Santa Ceia do Senhor. Se você tem a liberdade com o irmão, aí troca o cálice com o irmão. Não troca o pão não, porque a nossa mão está limpa não. Troca só o cálice. Troca o cálice com o seu irmão. E você ainda, irmão, que não está fazendo parte dessa família, irmão, corra para a família de Cristo. Você não está correndo para uma igreja, você está vindo para uma família em Jesus. Então você que está com o seu cálice aí, antes de você ir, pegue o seu cálice e levante bem mais alto para você conseguir. Cadê a fotógrafa? A fotógrafa vai tirar uma foto agora. Amém. Nós Obrigado, fazemos isso Senhor. porque nós cremos na volta do nosso Senhor. Meu Uma amado. igreja que conhece Jesus como aquele que perdoa os nossos pecados. Então nessa noite, juntos como igreja, você já liberou o perdão para aquele irmão que te machucou, não? Amém? Glória a Deus. Eu estava pensando ali como Alexandre, eu estava pensando em mim. Tanto que eu fiz a minha mãe triste, a minha esposa, mas eu creio que ela já me perdoou. A minha mãe chegou a contemplar há alguns anos eu pregando o Evangelho, e ela chorava: filho, eu já posso ir porque agora eu já estou feliz. Oh, glória a Deus. E ela foi, e ela me viu convertido, ela também tinha entregado a vida dela para Jesus. E hoje eu estou aqui para a honra e glória de Deus. Então juntos, irmão, comemos do pão. E juntos tomamos o cálice da nova aliança. Glória a Deus! Pode dar glória a Deus bem alto nessa noite, irmão. Aleluia! 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 Nada além do sangue de Jesus. Aleluia! Declare que você é livre nessa noite, irmão. Declare que você é livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Algo mais que a neve, irmão. Algo mais que a neve. Algo mais que a neve. Não há mais condenação sobre a nossa vida. Sim, neste sangue. Oh, Deus. Feche seus olhos um minuto.
basear nele. Às vezes você entrou aqui nessa noite e ainda não entregou a sua vida para Jesus. Entregar a vida para Jesus não é entregar a vida para a igreja, é entregar para Cristo. Entendendo que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós estamos dando a Ele toda a liberdade de Ele fazer a vontade dEle. Ou mesmo você que entrou aqui nessa noite, andou na presença, andou no caminho do Senhor, mas se afastou e fala: pastor, hoje eu quero voltar. Às vezes você entrou aqui nessa noite e se encontra assim. Eu quero fazer uma oração para você aqui nessa noite. Mas para isso eu preciso que você levante uma da sua mão e fale: pastor, eu quero. Alguém aqui nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus ou reconciliar com o Senhor? Tem alguém aqui? É só dar uma cena de mão assim, ó. Pastor, eu quero. Vem. Tem ninguém não? Todo mundo já está na presença? Oh, então levanta sua mão para o céu, dá uma salva de palmas para Ele. Porque Ele é digno de ser adorado. Oh, aleluia. Aleluia. O Alexandre quer fazer mais oração para abençoar nós. Eu vou abençoar a gente. Tem um versículo que enquanto nós falávamos aqui, orávamos e louvávamos ao Senhor, me veio à mente. Nós temos que sair daqui hoje com a alma lavada. Nós temos que sair aqui lavados. Nós temos que sair daqui isentos de culpa. Aleluia! E lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1 está escrito: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação sobre nós. Perdoe-se, amém, gente? Pastor, eu quero agradecer verdadeiramente. Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui. Tamo junto. Eu oro para que vocês realmente, se tiver que perdoar alguém, perdoa hoje. E é hoje, não deixa para amanhã não. Agora, né? É hoje, manda uma mensagem, nem que seja por WhatsApp. Fala com essa pessoa, abraça ela. Faça isso, não perca mais tempo. E depois que a gente perde, não adianta mais. Aí você vai ficar culpado de verdade. Então, não perde mais tempo. Deixa de ser orgulhoso. E eu queria falar mais uma coisa, pastor. Eu tenho um livro, eu escrevi um livro. Eu não trouxe, eu só tenho esse. Porque eu já vendi quase 1000 cópias já desse livro. Glória a Deus. Esse livro fala sobre o que é verdadeiramente ser feliz e próspero, e fala sobre sentimentos, hábitos e pecados que a gente precisa abandonar para verdadeiramente ser feliz. E um deles é a falta de perdão. Está aqui. Falta de perdão, procrastinação, a mentira, a fofoca, a baixa autoestima, o desânimo. Né? Então eu não trouxe esse livro. Se vocês quiserem, eu mandei fazer mais cópias. Mandei fazer mais 500 cópias. Vai chegar na semana que vem. Se vocês quiserem adquirir, falem comigo. Dá para pagar em 12 vezes. É R$ 39,90. Paga em 12 vezes. De R$ 5 uns quebrados. Se você não puder pagar R$ 39,90, você me fala quanto é que você pode pagar. Você paga, eu mando aqui para o pastor, eu mando assinado. Tá? Mas eu trouxe um exemplar só, mas não é para você esse aqui. Eu sei que você já tem. Porque eu pensei, quando eu trouxe o único que eu tinha lá em casa, eu pensei, Deus vai me mostrar e vai me direcionar uma pessoa para me abençoar. Pessoa que talvez esteja precisando de entender o que é o perdão, que precisa entender o que alguns pecados e alguns sentimentos limitam a nossa vida. E eu não fiz nenhum curso para escrever esse livro em 2023. Foi um momento muito difícil da nossa vida, onde eu passei por dificuldades, que eu fui enganado, etc. Enfim, é uma história longa. E eu não tinha de onde tirar recurso. Eu falei, eu vou escrever um livro sobre o que eu sinto. E eu escrevi um livro pequenininho, ele tinha só 80 páginas, porque eu não tinha dinheiro para mandar fazer mais. Ele, ao total, ele tem 140 páginas. Agora, na segunda e na terceira edição, ele está completo. E mesmo com 80 páginas, pastor, as pessoas me deram feedbacks incríveis. Sabe? Eu tenho um QR Code atrás, onde tem um formulário que elas preenchem, me dando um feedback. E eu recebi testemunhos incríveis de restauração, né, amor? Pessoas dizendo, Alexandre, que bênção, obrigado. E não é a história da minha vida. Não é uma autobiografia. São atos e sentimentos que impedem você de ser feliz. E enquanto eu falava aqui, Deus me mostrava, e eu quero dar esse livro para uma pessoa. Como é que é seu nome? Você mesmo. Como é que é seu nome? Adriana, é para você. É para você.
Deixa eu descer aqui que é melhor. Quero te abraçar. Vamos entregar. É o seguinte, perdoa. Você precisa perdoar. Eu não sei se é feliz. Tá bem? Verdade. Isso é você. Depois eu vou assinar aí pra você. Tá bem? Deus te abençoe. Tá bom? Amém? Glória a Deus! Aleluia! É isso, pastor. Muito obrigado, gente. Pode orar abençoando o povo. Hã? Pode abençoar o povo. Posso abençoar o povo? Pai amado, em nome de Jesus, eu oro nessa noite, Pai, abençoa a vida dos meus irmãos. Em nome de Que a Jesus. sua mão poderosa chegue até a casa deles, Pai. Que eles Em nome saiam de daqui Jesus. e eles vão em segurança para suas casas, Pai. Sim, Deus. Que em todo o caminho o Senhor esteja acompanhando eles, Pai. Sim, Os Pai. familiares que estiveram, que ficaram em casa, que não puderam vir. As pessoas que estavam com vontade de vir e por algum motivo não puderam. Abençoa a vida deles, alcança a vida deles, Pai. Em nome de E Jesus. que hoje elas possam sair daqui com a sua vida transformada, Pai. Em nome de Jesus, e o povo diz: Amém. Glória a Deus.